Este programa é livre para todos os públicos. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Nós estamos vivendo o tempo do Advento, um tempo propício para preparar o tempo de Natal. São dois mistérios fundamentais da nossa fé. Um Deus que se faz um de nós, Jesus que se encarna, né? E isso é tão importante que a igreja organiza a preparação, o tempo do Advento. Ele virá, ele vai nascer entre nós. Os dois primeiros domingos falam da segunda vinda no fim dos tempos, que nós não sabemos quando será, né? E o Natal, nos dois últimos domingos mais próximos, a chegada no Senhor como a encarnação, primeira vez que Ele vem, né? Um Deus é misterioso entender isso, né? Um Deus com todas as suas prerrogativas que humildemente quer ser, quer viver, quer experimentar, quer ser um de nós, fazer a sua tenda entre nós. E Ele para isso precisava passar pelas experiências humanas e escolheu Maria, né? Então as figuras das leituras do tema de hoje são Maria e José, porque foram a decisão imediata da vinda do Senhor, né? Da chegada dele. E nós sabemos pela descrição como foi, né? Preparada pelos séculos, através dos profetas, etc. O Messias que chegaria, eles queriam receber o Messias, esperavam tanto do Messias, só que uma expectativa humana, né? Não tinham visão de um Deus misericordioso, o Pai. Era o Deus juiz, o Deus poderoso, o Deus que castiga, o Deus que quer pôr ordem, né? Segundo a sua... E antropomorfizavam os sentimentos de Deus, né? Basta ver os Salmos, punham desejos de vingança, né? Desse juiz, que é o coração humano expressado, né? Naquele que eles não conhecem totalmente. Não conheciam absolutamente nada dessa misericórdia que Jesus veio trazer. A começar do seu nascimento simples, né? Inesperado, porque não reconhecido. Esperavam humanamente alguém que fosse um general poderoso, que pusesse ordem nos exércitos, dominasse a terra, o povo de Deus, né? Somos donos do mundo, Deus está conosco. Essa mentalidade de poder, de posse, de domínio, de mando, de graduação, né? Jesus vem humilde, uma criança dependente, não encontrou lugar para receber, teve que nascer entre os animais, a humildade daquele lugar, né? Maria se expôs a isso. Então, tudo isso nós celebramos hoje, né? E a igreja põe para receber depois, celebrar o batismo, não historicamente de 2000 anos atrás, 2020 e tantos anos atrás, né? A liturgia atualiza o mistério e faz acontecer. Por quê? Jesus, voltando para o Pai, nos promete o Espírito Santo de Deus, que veio para ficar conosco até o fim dos tempos. Então Ele é o amor que continua agindo, a igreja continua fazendo história, né? E o Espírito Santo inspirando as respostas para situações que são cada vez únicas. A igreja caminha viva, a igreja do Deus vivo, né? Então ela é viva, ela caminha, ela ama, e o amor de Deus, o amor é irrepetível, ele não cansa, né? Ele cria, ele acolhe o novo, né? Então nós temos que nesse Natal perguntar: como está o nosso coração, a nossa comunidade? Vamos receber Jesus? Ele vem de novo. É diferente do Natal do ano passado. Acontece de novo a sua encarnação, a sua mensagem. Como a mensagem dele chega para os nossos dias, diante desta igreja, desse tempo de pandemia, que não é só pandemia sanitária, né? É uma pandemia, uma confusão em todas as áreas, política, social, econômica. Como Jesus faria? E eu sou cristão, sou outro Cristo, recebi o batismo, fui enviado, eu tenho que ter uma resposta para essa situação, pessoal e comunitária, né? E Nossa Senhora, então, na sua intimidade com Deus, no seu amor à palavra, ela, mais do que fazer os seus pedidos, né? Ou querer concretizar o seu plano, né? Uma jovenzinha que tinha prometido já o noivo, né? José já tinha sido apontado como o esposo,
Quem sabe quantas orações ela fazia e preparava no seu esquema, como é comum nos casais, né? Que ingenuamente vêm conversar com a gente, se preparar, e fazem questão de mostrar o nosso projeto. Seu padre, seu bispo, o nosso projeto é esse, nós pensamos fazer assim, nós vamos fazer assim. E a maioria das vezes eu pergunto e eles ficam surpresos, né? Vocês já perguntaram qual é o projeto que Deus tem para vocês? Em primeiro lugar, no matrimônio, e depois vocês dois que se encontraram. O que Deus quer de vocês hoje como cristãos, né? Não é repetir o que seus pais fizeram, é viver o amor de Deus no mundo de hoje, né? É uma vocação. A igreja continua querendo expandir o reino de Deus, pregar aquele reino que não é deste mundo, né? Como nós fazemos isso entre nós, né? E pode ser que ele chegue nas comunidades, até com novena de Natal, mas nós não convertemos o coração à chave de leitura que ele traz, que é a liberdade do amor. Este ano o nosso superior geral, que aliás falou tão bonito, né, e paternamente sobre o Padre Jonas, ele escolheu um pensamento de São Francisco de Sales, porque os santos entendem isso, né, e vivem, que faz 450 anos que morreu, mas marca a história, os santos marcam a história, são sempre atuais. Então, para toda a família salesiana, esse ano que estamos vivendo, nada pela força, tudo pelo amor, né? E o Antigo Testamento e o coração de muitos de nós faz porque é obrigado. Não, eu vou na missa logo cedo, assim eu fico livre, né? Fala com simplicidade. Entendeu? Porque faz aquilo por obrigação. E com medo, se eu tiver pecado mortal, se eu não vou, eu vou para o inferno, né? Quando Jesus veio mostrar a bondade, a misericórdia, né? Quer que todos se salvem, desde que se arrependam, correspondam a esse amor, descubram. É a maior chave que deve ser mudada, né? De uma lei imposta, pesada, de uma lei amada, buscada, venerada, porque ela é a lei da liberdade, né? Ela me traz a salvação e a minha felicidade. Tem um pensamento que está rodando na internet do Padre Jonas, né? O bonito não é descobrir o meu projeto, né? É descobrir o projeto que Deus tem para mim. E aliás foi desde o início assim. São Paulo, que estava tentando fazer o bem do seu jeito, né? Saiu a pregação, saiu para manter o judaísmo, achou que o cristianismo era uma novidade que atrapalhava e chegou até a impor, a matar, né? A ponto de depois ficar em crise. Puxa, eu estou ferindo a lei de Moisés, não matar. O que eu estou fazendo? Como fazer então? Eu estou com boa vontade, desejando, mas isso está errado. Cai do cavalo confuso, né? Senhor, que queres que eu faça? Aí começa a conversão, o encontro com Jesus e depois de Jesus foi o missionário mais entusiasmado, mais eficaz, né? Fundou tantas comunidades, acompanhou e se preparou prontamente para a entrega da sua vida, né? Com serenidade. Então Nossa Senhora foi aquela que disse o sim na fé, sem enxergar com certezas as coisas. Para dizer, nós damos passos às vezes com segurança, né? Por isso que o Papa de vez em quando tem tentado, não ridicularizado, mas tem minimizado metodologias, programações. Está bem, humanamente nós temos que nos orientar um pouco, mas o imprevisto, a abertura, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? E para dizer, então o nosso plano é sempre imperfeito, incompleto, precisamos saber o que Ele quer, o que Ele nos prepara. E Nossa Senhora então estava disponível, entendeu que o anjo queria dela algo que estava completamente fora dos seus problemas e das suas capacidades. Uma mãe ficar solteira nesse momento, né? Engravidar agora, meu noivo vai ficar aqui, porque como ele vai entender, né? Como que eu vou criar essa criança? Mas se queres, eu quero, né? Faça-se em mim a tua vontade. Eis aqui a serva do Senhor. E ela, pelos cristãos, quando descoberta a importância de Jesus, foi muito venerada entre os apóstolos, sempre, né? No Pentecostes, ela estava lá. E nós sempre tivemos essa devoção bonita. O Brasil, né, tem essa mãe para todos. Uma vez eu fui de propósito, fui de ônibus, né, ao Nordeste, e é um encontro, uma coisa. Mas eu queria saber o povo, a conversa, as preocupações, as alegrias, né? Então, logo que o ônibus saiu da rodoviária em São Paulo, começaram a falar, o assunto era religião, para variar, né?
eu frequento esta, eu vou ali, eu faço parte da outra evangélica, não sei o quê, outra era espírita. E uma era eclética e a mais vibrante na fé, né? Eu frequento todas. Bom, quando o ônibus passou na Dutra, em Aparecida, todo mundo se levantou olhando para a torre e os olhinhos lacrimejando. Todos. A mãe do Brasil, a ternura, né? A acolhida, aquela que prepara o encontro, né? E que encaminha essa busca, se é sincera, chega lá. Né? Bom, então a igreja fez esse caminho bonito com Maria, reconheceu tal. Nossos irmãos evangélicos um pouco menos, né? Agora tem redescoberto bastante isso, porque se nós nos valemos dela para interceder a Jesus, Ele é o Salvador, evidente, mas ela é a mãe. Eles nos dizem, você tem que ir direto, é Ele que salva, tá bem. Mas Ele quis vir a nós e Ele precisou de Maria, né? Ele se valeu dela. E nós fizemos essa grandeza, e nós sempre tivemos, a começar dos escritos, nos evangelhos, a figura de José como uma coisa meio postiça, né? Secundária, mas que vem sendo redescoberta também. E o Papa pede até que se ponha na oração eucarística esse que é o esposo, que foi possível humanamente salvar a situação, e que não foi fácil o sim que ele deu. Imaginemos, né? Alguém que vê a noiva que ama grávida, ele sabe que não é dele. Quanta fé precisou a intervenção do anjo, o sonho, para ele ter, né, o gesto bonito também de aceitação do projeto de Deus, entender sem nenhuma prova maior. Não tinha DNA naquele tempo, não é? Para dizer, um pai postiço, um pai, um padrasto, mas que fez parte, que assumiu a educação, a parte humana, né, da paternidade desse menino, e constituiu a Sagrada Família, que é, de certa forma, a encarnação da Trindade. Deus não é sozinho e quis nascer numa família, né? E fundou a igreja, que é a grande família do povo de Deus, que caminha para a casa do Pai. Pois bem, os santos descobrem a força do Espírito, buscam o que Deus quer deles, com os dons que deu. Não vão rezar para impor a própria vontade. Gente, Nossa Senhora que dá cada risadinha, né? Ou gargalhada, de ver às vezes as nossas orações, né? Nós organizamos momentos de oração, falamos que nem papagaio, né? E às vezes chegamos a organizar coisas assim humanamente, né? 1000 Ave Marias, para que Deus faça o que eu estou querendo. Então eu não estou aberto ao plano dele, eu estou querendo que ele descubra e faça o que eu quero. E eu quero coisas que é da minha alçada, da minha visão, da minha mesquinhez. E não encontrei totalmente, não obedeci o que ele fala. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Pegue a sua cruz e me siga, né? É diferente do que os falsos profetas ainda anunciam. Você vai ficar rico, você vai ter bom emprego, você vai ter sucesso. Não, ele morreu na cruz. Não existe cristão sem cruz. Então, quem não tiver maturidade de amar, para renunciar, para se entregar e dar a vida, não é digno, não faz papel que a gente vê. O Brasil, no censo, tem ainda a religião mais numerosa, quem? De católicos não praticantes, né? Eles fazem questão de completar, católico não praticante, né? E não funciona. A sociedade está assim, competitiva, né? Sem experiência de partilha, né? Porque nós nos deixamos influenciar pelo mundo. A mamãe, que às vezes é catequista, o pai é ministro, vai levar a criança na escola. Nós salesianos temos muitas, né? E eu sempre ouvi isso, muitas vezes. Meu filho, olha, você agora vai ter aí os coleguinhas, etc. Não faça, não leve desaforo para casa, né? Espírito bem de Jesus, cristão, né? Nada de compreensão, perdão. Meu filho, a mamãe que ama a criança, né? Olha, tem aí na lancheira um lanchinho muito gostoso que a mamãe fez. Você, na hora do lanche, coma tudo, viu? Não dá para ninguém. Olha aí, cadê o Espírito Pai? Cadê o Espírito cristão? Como a gente é cristão, é até às vezes autilocado na comunidade, mas vive a mentalidade do mundo.
de egoísmo, né? Nunca ouvi o que Mamãe Margarida, o que Dom Bosco fazia, dar o pão preto, trocar, né, com colega. A mãe, né, nunca ouvi falar, olha meu filho, você vai estar aí com os coleguinhas, pode ser que algum fique olhando para você na hora do lanche, goste do seu lanche, eu não trouxe, fica aguadinho, né? Você mate a vontade dele, dá um pedaço, dá para ele, lá em casa eu faço outro para você. Nunca ouvi isso. Não que eu quero falar mal, mas é um pouco a realidade, não só nesse caso, como fazem assim, em muitos outros momentos de vivência, se faz assim. Quer dizer, o coração, a espontaneidade, a convicção, a atitude que demonstra o que realmente se vive, não aparece. Então a sociedade fica morna, né? E todo mundo na hora H age duplamente. No momento da oração, bate no peito, esse povo me louva com os lábios, mas tem distante de mim o coração, né? Então São Francisco de Sales entendeu essa liberdade, a lei da liberdade. E o Padre Jonas também, eu sempre o vi, eu fui menino, ele era seminarista. A liberdade de fazer o que Deus pediu. Foi o primeiro salesiano que eu vi tocando violão. Não era comum. Não sei como ele aprendeu, mas todo mundo aprendia harmônio ainda, né? Órgão, piano. Ele percebeu que para estar no meio da juventude, alguns mais assim arrojadinhos tocavam acordeon, sanfona. Era pesada, mas podia levar nos grupos, nas festas, né? Ele foi esperto, o violão era mais leve, né? Então, ele levava o violão e esses dias me dizia um padre novo, olha, vendo um videozinho dele, né? Tocando as suas primeiras composições, com os jovens ali, se esquecendo da letra, até voltando, errando. O que mais precisa? Um salesiano, né? Um violão, um padre e jovens, né? Está aí. O Dom Bosco que quer salvar a juventude. E o Padre Jonas, desde criança, viveu esse espírito, desde Lavrinhas, né? O amor à mãe, a auxiliadora, que tudo fez na vida de Dom Bosco. E multiplicou isso com coragem. Coragem de tocar, de ensinar outro tipo de ritmo. As missas, logo o senhor ordenou, veio trabalhar no colégio, eu tive esse privilégio de ver o sacerdócio novo, vibrante, criativo dele, né? Com os jovens. Tive o privilégio de ir à primeira expedição missionária, que ele faltou, mas ficou ligado. E que lá foi tão profunda essa experiência, o pôr a mão na massa, que lá eu me decidi, eu tinha feito cursinho para medicina, etc. Eu quero ser salesiano, trabalhar com os jovens, viver em comunidade, né? E eu fiz essa decisão nessa viagem, falei com o inspetor, e ele me disse, olha, então você troca de mala chegando em São Paulo e vai para o noviciado. Mas noviciado, eu não fiz seminário menor, como é que vai ser? O seminário foi a sua família, viu? E meus pais eram ex-alunos, né? O Padre Jonas conhecia, ele também. Mas aí eu falei, fica chato o Padre Jonas que me acompanha, sabe tudo, ficar sabendo depois por outras pessoas. Consegui uma licença especial, fui visitar lá em Campos, para dizer que eu ia fazer essa experiência, né? Lógico que motivado pelo clima, pela amizade, pela missão que ele organizou, né? Pensei que ele ia ficar muito contente, ele olhou para mim e falou assim, olha, pense bem, eu não estava achando não que você ia para o seminário. Mas, acabei indo e fui para Lorena. E ele, quando me sarou, depois desse tempo de tratamento, o padre inspetor o mandou para Lorena, porque falou assim, se você voltar para São Paulo com todo aquele ritmo que você tinha, você vai ficar doente de novo, né? E aí ele veio para Lorena e nós juntos, em 71, participamos do retiro. Tinha do Irineu também, que ajudava, também era formador. Veio o padre Haroldo Ramos, né, pregar o retiro para nós e trouxe a novidade da renovação carismática. A oração mais cordial, mais da pessoa toda, mais com liberdade, né? Ele tinha isso, se identificou de uma forma maior do que nós. Vimos que mordeu a isca, né? E aí começou o grupo de jovens, o grupo de oração à noite, etc. A ponto de também o superior se preocupar. Como você tem que dar aula, cuidado do seminarista, ele me deu aula de psicologia da aprendizagem. Quanto trocamos, porque eu também já licionava no São Joaquim, né? E nesse ritmo você vai ficar doente de novo. Então você tem que ver, vai cuidar só dos jovens. Então você gosta disso, quer ver isso, né? E isso, se for de Deus, vai crescer. Um dia você volta e participa como grupo da família salesiana. Se não der certo, você volta, né?
E foi porque ele fez, ele obedeceu, mesmo sem entender muito, como Nossa Senhora, e foi tentar, né, o novo, ir para uma diocese que não conhecia nada de renovação, como ninguém, dar esse início. O bispo confiou coordenação de pastoral, nenhum padre entendia bem isso, não aceitavam facilmente, né? E ele fez o caminho, com o documento do Papa, da Igreja, né? A Evangelii Nunciandi, fez esse caminho bonito de anunciar. E a melhor forma de anunciar a comunicação, rádio e assim por diante, né? Várias rádios, televisão, etc. Dócil ao projeto de Deus, o sim, sem medo, porque é Ele que faz, né? Eu sempre digo, nossa, o Padre Jonas foi catequista, pastoral, né? Eu nunca vi ele comprando um pé de alface, né? Como é que ele administra um negócio desse? A confiança Deus faz, a providência, que fez como característica grande, né? A Nossa Senhora, a juventude, comunicação, ter aquilo que o reitor Mor, o Padre Chaves, quando visitou aqui, numa entrevista, perguntaram o que precisava. Ele começou a elencar, depois disse, bom, a Canção Nova não precisa mais nada, já tem tudo para ser da família salesiana, né? Então o caminho que Deus faz num coração dócil e corajoso, na graça, alguém de fé, né? E Ele nos deixa o legado. Alguém disse, agora nos levar, ele foi a bandeira, ficou o mastro, temos que carregar esse mastro unidos, né? Se carregarem o mastro unidos, não vai diminuir nada. A bandeira vai voltar e vai vibrar e vai fazer um bem maior, que Ele mesmo previu. O Brasil vai ser celeiro não só de alimento, e eu estou vindo do Mato Grosso, de Cuiabá, onde eu estava pregando o retiro, as estradas e plantações intermináveis. Quando tudo se acertar, tudo isso pode ser partilhado. Mas Ele dizia, não só para matar a fome do mundo, fome de Deus, vai ser o celeiro espiritual. E a Canção Nova vai ser o ponto de referência. Ela vai continuar e vai frutificar, ainda mais porque Ele está no céu, ajudando, inspirando. Nós tivemos essa experiência com Dom Bosco. Dom Bosco parecia que não podia faltar, né? Era um pai querido, centro, etc. Quando ele morre, o sucessor Dom Rua, com simplicidade e humildade, conhecia muito o estilo de Dom Bosco, que ele queria, levou a congregação a triplicar, não é? Sem Dom Bosco, ou Dom Bosco no céu. Então temos que ter otimismo e esperança e saber que Ele está contente e mais perto do seu legado, do legado que deixou, para nos dar força e seguir seu exemplo de coragem, né? De alegria e de certeza na fé que Deus caminha conosco. Louvado seja Jesus Cristo.